Os jogadores de hoje em dia são muito polidos na hora de dar entrevista. Tentam ao máximo não menosprezar o adversário, não dar pilha para motivar o seu oponente, etc. Mas houve uma época no futebol em que tínhamos jogadores folclóricos, que falavam o que tinham na cabeça, que não tinham essa frescura, prometiam gol e até falavam de si na terceira pessoa. Talvez o último jogador folclórico que nós tenhamos visto no futebol moderno tenha sido Zlatan Ibrahimovic. E hoje nós falaremos do Zlatan brasileiro. Aliás, o Ibra é que é o Geraldinho sueco. Deixe aí seu like e se inscreva no canal Tricolistas, pois hoje falaremos de Geraldinho Saravá, o maior artilheiro da história de um monte de coisa aí. José Geraldo Olímpio de Souza nasceu em Palmirim, município que faz fronteira com a Paraíba, em 1950, ou seja, em 2020 ele fez 70 anos. Começou profissionalmente no Icasa, jogou lá de 68 até 71, tempo suficiente para se tornar o maior artilheiro do estádio Romeirão, fazendo ali naquela passagem a maioria dos seus 72 gols. De lá foi para o Guarani de Sobral, que era a sensação da época com apenas 3 anos na primeira divisão estadual. Mais uma vez se destacou absurdamente e só não foi o artilheiro do estádio do Junco, recém-inaugurado, pois sua passagem pelo Cacique do Vale durou apenas alguns meses, até que o tricolor cresceu os olhos para cima do centroavante e o levou para o PC ainda em 1972. No seu ano de estreia, apesar de não ser titular incontestável, Geraldinho até que fez boas atuações, mas em 73 se desmanchou em bola, fez 10 gols e foi o homem de referência do quadrado de ouro. No Brasileiro, também fez seus golzinhos, incluindo 2 sobre o Corinthians e um hat-trick sobre o América do Rio, numa partida em que o Leão venceu por 3-0. Ganhou o apelido de Saravá, mas não por questões religiosas, pois como já falamos, Geraldinho costumava falar de si mesmo na terceira pessoa, e prometer gols e quase sempre cumpria. Além disso, ele ainda acertava o número de gols e como iria os fazer. Seus companheiros acreditavam que existia algo sobrenatural sobre ele, e então ganhou o apelido de Geraldinho Saravá. Essa história é uma história muito interessante. Eu sentia, quando eu entrava no campo, se eu ia fazer gol ou não, certo? Eu via as traves lá de ser quando eu entrava. Então, quando o repórter ia me perguntar, eu dizia, hoje eu faço gol. E quando, às vezes, o repórter não me perguntava, eu dizia, hoje eu não faço gol. E acontecia isso. Então, um amigo de vocês, um colega nosso, o Júlio Salles, disse, esse homem é o Saravá. No dia que ele disse que faz, ele faz. E no dia que ele disse que não faz, ele não faz. No Cearense de 74, Geraldinho deitou e rolou, papocou bola na rede de tudo que foi jeito. Balão subiu, desceu, vai cair para a cobertura de luz, chegou também Zé Carlos, atenção, a bola bateu no goleiro, tentou, chutou, Zé Carlos vai meter mais um. Time marcha! Era o último camisa 11, pintou outra vez no capô do Ferrinho, valeu, toca! Gol normal do Fortaleza, Geraldinho! Apesar disso, inicialmente os jornais da época o chamavam de o craque perna de pau, pois diziam que ele era desengonçado, não tinha classe. Mas ele nunca ligou muito. Para jogar com técnica já tinha o Hamilton Melo, o Lucinho. O negócio do Geraldinho era balançar o capim no fundo do gol. E isso ele sabia fazer que era uma beleza. Vai penetrando, saindo o goleiro, atirando o gol do Fortaleza, Geraldinho, aos 35 minutos. Em 74 contribuiu com mais de 20 gols ao potente ataque tricolor que dividia com Beijoca e Marciano. Agora o maior ataque do Fortaleza Esporte Clube foi Beijoca, Hamilton Melo, Marciano e Geraldinho. Na quarta-feira o Ceará era pelo empate, metemos 4-0. Geraldinho fez 3. No domingo, 1-0 para o Fortaleza, Geraldinho fez 1. E na quarta-feira marcaram o Geraldinho e deixaram o Haroldo e Hamilton Melo. O Hamilton Melo fez 2 e o Haroldo fez 1. Então, essa marca fica registrada dentro de 8 dias, certo? Nós temos 3 vezes no Ceará, coisa que eu não vi acontecer no Brasil ainda. Por exemplo, Flamengo e Fluminense, 8 dias dá 3 vezes seguido no outro. Então nós temos 3 vezes seguido no Ceará. Essa marca eu nunca vou esquecer.
Em 75, 76 e 77, mais uma penca de gols. Acumulou boas campanhas no Brasileiro e no Cearense, apesar de não conquistar títulos, fez muitos gols. Em 78, veio finalmente a consagração de Geraldino, quando ele foi artilheiro do Manjadinho. Marquei 28 gols sem nenhum gol de pênalti. Eu acho que nem Pelé tem essa marca. Essa marca só quem tem é Geraldino Saravá. Em 79, porém, Geraldino foi ao canal. Mas diferente de outros jogadores da época, que difamavam a sua imagem indo ao rival por necessidade financeira ou por intrigas com dirigentes da época, Geraldino fez isso simplesmente porque podia. Queria provar para a imprensa e para si mesmo que era capaz de ser artilheiro até mesmo naquela merda. Ficou no esgoto por apenas um ano. Não conseguiu títulos, mas fez 18 gols na temporada, incluindo um contra o Leão. Em 1980, chegou ao Ferrinho, onde praticamente não marcou gols. Uma temporada atípica para ele. Em 81, voltou para sua casa, o Parque dos Campeonatos. Entretanto, mais uma vez não teve um bom ano. Ao final de sua passagem pelo tricolor, Geraldino já era o maior artilheiro da história do clube, com 154 gols, dos quais 98 foram feitos no Castelão, estádio em que ele também é o maior artilheiro. Dava muito chute a gol de fora da área, mas muito mesmo. Em 82 foi ao Tiradentes, e ainda teve uma rápida passagem por Sampaio Corrêa e Campinense, até encerrar a carreira novamente no Icasa. Uma vez conheci Geraldino, quando passava por Juazeiro. Eu o cumprimentei e agradeci por todos os serviços prestados ao Leão, apesar de não ter visto nenhuma vez um jogo dele ao vivo. Saravá sorriu e disse: "De nada, garoto. E olha, que foi muito serviço, viu?" Em diversas oportunidades, Geraldino demonstrou sua devoção ao tricolor. E mesmo que tenha perdido oportunidades de jogar nos grandes clubes do futebol mundial, já que os dirigentes da época inflacionaram seu passe, o ex-artilheiro sempre deixou claro que tudo que conquistou na vida, incluindo o teto que tem sobre sua cabeça, ele deve ao Leão e à imensa torcida tricolor, da qual ele se considera parte. Esse é Geraldino, um jogador que, quando pegava a bola na frente, não fazia ameaças, ele fazia promessas, e para Geraldino, promessa é dívida.